Pronto. Boa tarde. Então, em nome do programa de pós-graduação em Saúde da Família, o ProfSaúde, Polo da UFPB, eu declaro aberta esta sessão pública de defesa de dissertação de mestrado, realizada por videoconferência. É uma satisfação receber os membros da banca examinadora, os colegas Cássia e Isabela, familiares e demais participantes, né, que, porventura, estejam aqui eu não tenha visto. E que estão acompanhando, né, neste momento, uma importante fase, né, da trajetória acadêmica da nossa mestranda Maíra Correia Azevedo, que vai defender a dissertação intitulada Cuidado às crianças com transtorno do espectro autista na atenção primária à saúde, da percepção dos profissionais ao desenvolvimento de um guia prático e educativo. Desenvolvida sob minha orientação, professora Rivolopes de Souza Munhoz, e eu tenho a honra de compor esta banca com os professores Dr. Eduardo Sérgio Soares Souza, examinador interno, e o doutor Severino Aides de Araújo Neto, examinador interno do Departamento de Medicina Interna, aqui do Centro de Ciências Médicas da UFPB, a quem agradeço, né, desde já, pela disponibilidade em participar desta banca. Então, a dinâmica da sessão vai ser a seguinte: inicialmente, Maíra fará sua apresentação com duração de 30 a 40 minutos no máximo. Em seguida, cada membro da banca vai realizar suas arguições, as quais você, Maíra, pode responder após cada intervenção. Então, a deliberação será feita nesta mesma sala, em seguida, né, e depois a divulgação do resultado. Então, eu passo a palavra a Maíra, para que faça a apresentação de sua dissertação, e eu te desejo uma excelente exposição, Maíra. A palavra é sua. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar minha orientadora, professora doutora Rilva, os professores doutores Eduardo e Severino, membros examinadores da banca e demais presentes aqui. Agradeço a disponibilidade para esse momento. Eu irei apresentar a dissertação desenvolvida como trabalho final do mestrado profissional em saúde da família, o ProfSaúde, no eixo Educação em Saúde. Para situar o percurso da minha apresentação, eu começo mostrando como eu a organizei. Primeiro, eu irei apresentar os elementos convencionais da minha dissertação, que são introdução, objetivos, justificativa e métodos. Em seguida, eu discutirei os resultados através de um artigo original. Depois, eu irei mostrar como esses achados eles foram traduzidos na apresentação do meu produto técnico educacional. E, por fim, retornarei às considerações finais e ao percurso completo da minha dissertação. Falando um pouco do tema central da minha pesquisa, ela nasce do encontro entre três elementos. O primeiro é o transtorno do espectro autista, que é uma condição de neurodesenvolvimento heterogênea, que produz necessidades singulares ao longo da vida do indivíduo. O segundo é a atenção primária à saúde, que é a responsável por reconhecer precocemente, acompanhar e coordenar os cuidados em saúde. O meu terceiro elemento, que são temas centrais da minha pesquisa, é a percepção dos profissionais, porque são eles que transformam o que a gente tem de conhecimentos, diretrizes e políticas em decisões concretas do cotidiano. A minha inquietação, ela surge justamente na inter-relação entre esses três componentes. A necessidade das crianças com transtorno do espectro autista, a responsabilidade da atenção primária à saúde e as condições reais dos profissionais para exercer esse cuidado. Para compreender esse contexto, eu começo a minha introdução falando do meu primeiro elemento, o transtorno do espectro autista, ou TEA.
O TEA é uma condição de neurodesenvolvimento que se caracteriza e se manifesta precocemente na infância. Algumas características são dificuldades persistentes na comunicação, na interação social, e isso está frequentemente associado a padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. E elas também envolvem particularidades sensoriais. Entretanto, a palavra espectro é um termo especialmente importante nesse contexto, porque não existe uma única forma de apresentação do autismo. Existe uma grande variabilidade na linguagem, na funcionalidade, nas habilidades e nas condições associadas também nas necessidades de suporte. Isso nos mostra que o cuidado ele não pode se limitar ao diagnóstico. É justamente essa variedade que amplia a responsabilidade dos serviços de saúde que acompanham a criança ao longo do tempo. E aí, contextualizando a atenção primária à saúde, ou APS, ela ocupa uma posição estratégia nessa temática, porque a APS ela é a porta de entrada preferencial do SUS. Ela acompanha a criança no seu território, junto com sua família, e ela mantém um vínculo longitudinal por toda a vida. No cuidado específico ao TEA, o papel da APS inclui vigiar desenvolvimento, identificar sinais de alerta, identificar sinais precoces de diagnóstico, acolher as preocupações da família e acompanhar as condições gerais de saúde ao longo da vida. A APS ela também deve coordenar encaminhamentos e articular família e criança com saúde, educação, assistência social e políticas públicas. Encaminhar nesse contexto, portanto, não significa transferir a responsabilidade do cuidado. Mesmo quando a criança ela está no acompanhamento especializado, ela continua vinculada ao território e à equipe de referência. E aí, para analisar essa responsabilidade, eu organizei a minha revisão de literatura em 3 eixos. São esses eixos que se complementam e que sustentam a minha pesquisa. O meu primeiro eixo, que foi compreender o TEA, fala principalmente sobre os conceitos, a evolução desses conceitos e a complexidade clínica e social do transtorno do espectro autista. O segundo eixo fala sobre organizar o cuidado, onde eu tratei da integralidade, da atuação multiprofissional, dos atributos da APS, do papel da APS enquanto coordenadora de cuidado, e além da identificação dos desafios de cuidado, como fluxos pouco definidos, comunicação frágil e sobrecarga familiar. O terceiro eixo, ele fala sobre transformar as práticas. Nele, eu articulo os marcos legais, as diretrizes do SUS e as leis relacionadas ao transtorno do espectro autista, e também falo da educação permanente em saúde como estratégia para aproximar o conhecimento da realidade de trabalho. Compreender o TEA, organizar o cuidado e transformar as práticas, elas são dimensões inseparáveis. E a literatura e a revisão mostram que os direitos e as diretrizes, eles estão estabelecidos, mas a incorporação no cotidiano prático ainda é bastante desigual. E foi justamente dessa distância. Será que houve uma queda de conexão? Eu acho que foi só ela, que eu, você É, e Severino estamos. sim, sim. Deixa eu só. Vou Eu vou parar aqui. avisar para ela. Eu vou avisar. Eu lembro de um colega que continuou ministrando, mesmo sem saber que estava fora. Já aconteceu comigo também. Eu acho que faltou energia, porque apagou as luzes e ela É, estava com o notebook, a bateria segurou e ela, pode né? ser. Acho que ela percebeu isso. Jesus do céu. Ainda temos conexão por 5G na esperança, né? Sim. É. Sim. Ela não atendeu é porque
deve estar tomando alguma. Ela saiu, né? Dá para ver que agora ela saiu. Vamos aguardar só um pouquinho. Uhum. Severino, quando ela terminar a exposição, como é de praxe, eu vou passar para você primeiro, depois eu passo para Eduardo, certo? Tá bom. Fica à vontade para inverter, Hilva. Eu Tá. acho que, assim, Eduardo vai trazer mais substância, né, no comentário, Tudo bem. Tá bem, então eu começo pelo professor Eduardo. tá bom? É, ela tá. Oi, Maíra. Tá certo. Mas voltou? Voltou? Ah, ainda bem. Então, eu parei aqui o cronômetro e estamos aguardando você, tá? Opa. Ela ela está se reconectando. Foi realmente uma queda de energia e ela pronto. E aí Voltei. a energia voltou. Pronto. Então, pode continuar de onde estava. Coloquei a apresentação. Estou só conectando aqui. Certo. Você estava com 7 minutos. Deixa eu. A tela está aparecendo. Ainda não, mas tem um delay, né? Um pequeno retardo até que você tenha a tela aí exposta. Tá bem emocionante essa defesa, né? É sempre é. Deixa eu tentar voltar aqui para compartilhar. Aqui. Voltou não, né, professora? Ainda não. Estou tentando aqui. Acho que agora vai. Se não der certo, você pode me enviar a apresentação. Pronto, ok. Agora vai dar certo. Só colocar Só em tela coloca. cheia. Sim. Até aqui a pergunta de pesquisa deu para. Foi até aqui, né? Certo, vamos continuar. Você ia começar falando da pergunta de pesquisa. Exatamente. Então, assim, foi a partir dessas minhas inquietações que surgiu a minha pergunta de pesquisa, que foi qual é a percepção dos profissionais de uma unidade integrada de saúde de João Pessoa sobre o cuidado às crianças com TEA, com o transtorno do espectro autista. A minha pergunta de pesquisa ela foi desdobrada em objetivos. O meu objetivo geral ele foi analisar a percepção. Está dando um retorno. Não é meu não, né? É uma microfonia. Você está com 2 dispositivos, né? Então, talvez Mas o meu você. está fechado. Aqui, ó.
Acho que agora foi. Mayra, desculpe, você pode, por favor, eu perdi o slide anterior. Só... Esse aqui? Não, esse eu vi, que a gente Da pergunta. nesse. Isso, no próximo. Aí. Isso. Me perdoe, tá? Obrigado. Aqui. A minha pergunta de pesquisa, ela foi: qual é a percepção dos profissionais de uma unidade integrada de saúde do município de João Pessoa, Paraíba, sobre o cuidado às crianças com transtorno do espectro autista? E a minha pergunta de pesquisa, ela se desdobra no meu objetivo geral e em objetivos específicos. O meu objetivo geral foi analisar a percepção dos profissionais de uma unidade integrada de saúde no município de João Pessoa sobre o cuidado integral a crianças com o transtorno do espectro autista. Os meus objetivos específicos, eu dividi eles em 4 momentos, que aqui na apresentação, onde identificar o entendimento dos profissionais sobre o TEA, compreender como os profissionais percebem o seu papel no cuidado integral, analisar trata das dificuldades encontradas, das estratégias de articulação e das lacunas assistenciais, e aplicar foi elaborar um guia prático educativo voltado à atenção primária à saúde. E a partir desses objetivos, eu parto para a minha justificativa de estudo. A minha justificativa, ela parte da minha experiência profissional enquanto médica de família e comunidade, onde na minha prática diária eu comecei a identificar dificuldades nos atendimentos às crianças no geral, principalmente relacionadas na puericultura. E essas dificuldades, elas se amplificavam ainda mais quando a gente começava a perceber a dificuldade em identificar sinais precoces de transtornos de neurodesenvolvimento e, especificamente, o transtorno do espectro autista. A minha relevância social, a relevância social do meu projeto, do meu estudo é fortalecer a APS e o cuidado integral a essas crianças. A relevância científica parte do sentido de ampliar o conhecimento sobre a complexidade desse cuidado. E o impacto que eu espero é produzir um conhecimento aplicável à realidade, para que essas práticas e essas condições de trabalho, elas sejam cada vez melhores. Parto agora para os métodos do meu trabalho. Os objetivos, eles se conectam à compreensão de realidade, às análises e à metodologia do meu estudo. O meu estudo, ele tem uma abordagem qualitativa e um delineamento descritivo, exploratório e transversal. A pesquisa qualitativa, ela me permite não trabalhar especificamente com abordagens estatísticas, mas sim com a percepção dos profissionais em relação à temática que eu quero estudar. O delineamento descritivo, ele fortalece essa análise de percepções e de experiências, exploratório porque ele me permite aprofundar a temática que eu desejo estudar, e transversal porque o meu estudo ele me dá um recorte daquele momento, mas ele também pode ser aplicado a outros projetos semelhantes no futuro. Os meus critérios de elegibilidade dos meus participantes foram os profissionais de saúde de nível superior, integrantes da USF Integrada Jardim Saúde. Os meus critérios de inclusão foram profissionais que tivessem vinculativo com a unidade, que assinassem o TCLE e aceitassem participar da minha pesquisa, e foram excluídos do estudo os profissionais que não atendiam aos critérios de inclusão ou que estavam afastados da unidade no momento da coleta de dados por quaisquer motivos. Aqui eu falo um pouco sobre o meu território de estudo. O meu estudo ele foi feito na USF Integrada Jardim Saúde. Ela está localizada no bairro Jardim Veneza, no município de João Pessoa, no Distrito Sanitário 1. É um território
de alta vulnerabilidade social, de aproximadamente 13.114 habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. Essa unidade de saúde, ela funciona com 4 equipes de saúde da família, além dos profissionais da EMULTI. E foi um território escolhido por mim justamente por ser um território de vulnerabilidade social, onde eu posso enxergar a necessidade da população e como ela busca os serviços. E também por ser um território que, por muitas vezes, está afastado dos serviços especializados. Então, eu teria um bom terreno para avaliar como a APS conduz esses casos, não só de identificação precoce, mas também de acompanhamento de crianças já com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Aqui eu faço um resumo da minha análise metodológica. Então, assim, após a aprovação, dentro dos aspectos éticos, a aprovação pelo CEP, do Centro de Ciências Médicas, a liberação da Secretaria Municipal de Saúde, eu fiz as entrevistas com esses profissionais. As entrevistas, elas foram feitas na própria unidade, duraram em média de 60 a 90 minutos, e após a coleta dos meus dados, eu fiz a transcrição para o corpus textual e parti para a minha análise e interpretação dos dados. A minha análise, ela se baseia na análise de conteúdo e na análise lexical. A minha análise de conteúdo, ela está baseada em Bardan e Minayo. A metodologia aplicada na análise de conteúdo, ela se divide em 3 momentos. O primeiro é a pré-análise, onde eu organizei o meu corpus textual, fiz uma leitura flutuante e defini as minhas unidades de análise. Depois eu parti para codificar os segmentos e agrupar em categorias temáticas. E, por fim, fiz o tratamento desses dados articulando com os meus objetivos e o meu referencial teórico. A análise lexical pelo software do Iramutec, principalmente descrita por Camargo e Justo, por Salvati, mas criada por Rathinol, ela me permitiu 2 momentos diferentes de análise. A classificação hierárquica descendente, que agrupou o meu corpus textual em segmentos com vocabulários estatisticamente semelhantes, e isso me gerou as classes lexicais e o dendrograma, e a análise de similitude, que analisou no meu corpus as relações de concorrência entre os termos, fazendo conexões semânticas e núcleos estruturantes. Essa análise temática, junto com a análise de conteúdo e o referencial teórico, eles me permitiram fazer uma triangulação analítica no sentido de pegar diferentes perspectivas, porém com concorrência, e junto com a minha interpretação e com o texto de todas as entrevistas, fazer uma triangulação analítica desses dados para conseguir gerar resultados cada vez mais persistentes e cada vez mais consistentes em relação à questão de profundidade científica. Os meus produtos, eles se dividiram em 2 produtos técnicos. O primeiro foi o artigo original, e a partir desse artigo, que foi o cuidado às crianças com transtorno do espectro autista na atenção primária à saúde, percepção dos profissionais de estratégia de saúde da família, eu consigo discutir os meus resultados de forma a produzir conhecimento, e esse artigo ele foi submetido à Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E o segundo produto foi o guia educativo, que é um guia prático para a identificação e abordagem da criança com transtorno do espectro autista na atenção primária à saúde. Esse guia educativo, ele é o produto que me faz retornar à realidade prática, algo concreto para melhorar o serviço. Iniciando a discussão dos resultados pelo artigo original, eu vou iniciar caracterizando os meus participantes. Foram 7 profissionais da USF Integrada Jardim Saúde, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão já relacionados.
Esses 7 profissionais, eles se dividem nos níveis superiores em odontologia, medicina, educação física, nutrição e enfermagem. Isso me permitiu ter perspectivas diferentes do compartilhamento do cuidado no cuidado à criança com o transtorno do espectro autista. A análise lexical e temática, iniciando aqui com o dendrograma, nos mostra a divisão do meu corpus textual inicialmente em 4 classes. Essas 4 classes, essas porcentagens, elas se relacionam principalmente à frequência desses termos no corpus. Elas não se relacionam aos participantes, nem a uma estatística simples, no sentido de que foram somente relacionadas no texto. É o quanto elas se relacionam e o quanto elas se comunicam e o quanto elas repetem ao longo dessas entrevistas. E a minha análise lexical e temática, o meu dendrograma, ele é dividido em 4 classes. Essas 4 classes, elas podem ser vistas aqui nesse quadro, e essas 4 classes, elas respondem às minhas perguntas de pesquisa. E agora eu vou falar um pouco mais sobre elas. A primeira classe dos meus resultados, que é a capacitação profissional e a organização do cuidado, ela aparece numa proporção de 27,8% nas questões de frequência desses resultados. Aqui, o que a gente consegue perceber é os profissionais, eles entendem a organização do cuidado, eles conhecem o transtorno do espectro autista, mas eles não sabem como conduzir esse cuidado. A gente pode ver isso, os relatos, eles revelaram que existem treinamentos insuficientes, especificamente voltados ao transtorno do espectro autista. Existem protocolos, mas eles são desconhecidos por esses profissionais, e os fluxos de encaminhamento, eles são pouco claros. A gente pode ver a partir da frase de um dos entrevistados, onde ele fala que se tem algum protocolo, não conheço, nunca ouvi falar. Nessa classe, o que a gente entende é: conhecer o TEA não significa saber como conduzir o cuidado. E sem educação permanente, sem diretrizes compartilhadas, a assistência ela tende a ser mais reativa, mais centrada no encaminhamento ao cuidado especializado e pouco longitudinal. A partir desses achados, a gente parte para a classe 2, que fala sobre a atuação no cuidado integral. Então, o que antes a gente entendia como fragilidade, aqui a gente começa a identificar a potência da APS na atuação e no cuidado das crianças com TEA. E ela aparece numa frequência de 27,6% na análise de classes. Os profissionais, eles reconhecem a potência do cuidado, principalmente no que diz respeito ao acolhimento, à promoção da saúde, ao acompanhamento das condições de saúde e às orientações familiares. Os profissionais, eles entendem a importância da responsabilidade. Porém, quando a gente parte para a segurança no atendimento, a gente entende que reconhecer a atuação não é igual à segurança assistencial. Apesar dos profissionais reconhecerem a responsabilidade, eles ainda apresentam medo ao conduzir esses casos, a orientar as famílias e a coordenar esse cuidado. E aí, o que a gente entende é: existe um suporte limitado, as capacitações são escassas, embora existam inúmeras diretrizes existentes. A partir dessa lacuna, a gente parte para a classe 3, que é o conhecimento dos profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Os profissionais, eles conseguem conceituar bem o transtorno do espectro autista, relatando como um transtorno de neurodesenvolvimento e falando também sobre as dificuldades de comunicação social, interação social, contato visual,
as alterações sensoriais, os comportamentos repetitivos, o atraso de linguagem e os interesses restritos. Quando a gente parte da definição conceitual para a aplicação prática, começam a aparecer também lacunas nesses conceitos. O conhecimento teórico, ele é consistente, mas a aplicação na prática, ela é frágil. Os profissionais, eles nomeiam corretamente o transtorno, mas eles relatam limitações para rastrear sinais, orientar famílias e conduzir o acompanhamento nas consultas de atenção primária à saúde. A classe 4, ela fala sobre a organização da rede de cuidado. E aí ela fala, os profissionais, eles começam a relatar longas filas, demora diagnóstica, escassez de profissionais especializados, a comunicação insuficiente entre os serviços de saúde, os serviços de referência e contra-referência frágeis, e aí a gente começa a perceber de onde vêm as rupturas do cuidado. A APS, ela não consegue contato com os serviços especializados e a criança que, por vezes, precisaria retornar à APS para o cuidado, começa a enfrentar inúmeros desafios. Então, o que a gente entende nessa classe é, a rede existe, mas ela não funciona como um percurso integrado. E isso nos faz entender que existe falha na corresponsabilidade do cuidado. A fragmentação, ela começa a pesar e começa a deslocar a família para a coordenação do itinerário assistencial. E isso começa a gerar, principalmente, sobrecarga familiar. Quando a gente parte para a segunda parte de análise dos dados, principalmente pelo Iramutec, a análise de similitude, ela mostra quais são os núcleos de coordenação, quais os termos que mais se repetem, e ela conecta todos esses termos. Essa árvore de similitude, ela é baseada na minha análise, que está na tese, na dissertação, e ela mostra a criança como personagem central e subdivide os principais termos de maior ocorrência, que são cuidado, profissional, serviço, autismo e desenvolvimento. Na parte do cuidado, o que entra, o que se relaciona com esse termo é a questão do atendimento, da família, do tratamento, da educação e dos desafios que essa criança enfrenta. Quando a gente fala de serviço, a gente fala dos serviços especializados, da articulação, dos encaminhamentos, do acompanhamento e do acesso. Na categoria profissional, a gente parte para a capacitação, para o atendimento na atenção primária à saúde, para a importância da unidade de saúde no acompanhamento dessa criança e para a atenção no cuidado em geral. Quando a gente fala de autismo, a gente tem os principais termos que são TEA, condição, espectro e acolhimento. No desenvolvimento, parte para aquela parte conceitual de comunicação, interação social, comportamento e dificuldade. Quando a gente analisa essa árvore, a gente vê que a família está na raiz do cuidado, e que quando esses termos eles não se correlacionam, não se interligam e não existe uma integralidade nesse cuidado, a criança e a família que deveriam estar no centro do cuidado, elas se tornam frágeis. E esse desenvolvimento, ele é prejudicado ao longo de toda a vida. Aqui a gente consegue sintetizar os resultados dessa análise. Na capacitação, no que diz respeito à classe de capacitação, a gente entende que existem formações e existem protocolos, mas às vezes eles não são claros e não são de fácil acesso a essas equipes de saúde. No que diz respeito à atuação profissional, os profissionais eles entendem a corresponsabilidade no cuidado, mas eles não têm segurança para aplicar isso na prática. Quando a gente fala sobre o conhecimento, sobre o TEA, a gente entende que o saber ele é consistente, mas que a concretude desse conhecimento, às vezes, não é possível. E aí a gente vê uma lacuna importante aqui no que diz respeito ao saber teórico e ao saber fazer.
E quando a gente passa para a classe 4, que foi a organização das redes de atenção à saúde, o acesso e a comunicação, eles são muito frágeis, não só no sentido da APS para o serviço especializado, como o caminho inverso. E aí uma frase que sintetiza esses resultados é: conhecer o TEA não basta, é preciso transformar o saber em cuidado organizado e articulado, e a principal responsável por isso é a atenção primária à saúde. Esse slide, ele mostra, e ele também parte daquela questão de triangulação entre evidência, contradição e consequência. O que a literatura diz, o que a gente encontra na pesquisa e as consequências práticas dessa quebra desses fluxos e dessas rupturas. O conhecimento sobre o TEA, ele existe, mas os protocolos, às vezes, eles são frágeis, ausentes ou de pouco acesso. A consequência disso na prática clínica é a insegurança clínica e o diagnóstico tardio dessas crianças. Os profissionais, eles têm sim um papel reconhecido, mas os fluxos assistenciais, eles ainda são inconsistentes. E isso causa encaminhamentos sucessivos e, às vezes, até desnecessários. Os serviços, eles são existentes, mas existe uma comunicação insuficiente entre eles. Isso gera descontinuidade do cuidado. Os direitos, eles estão garantidos, porque as diretrizes, os protocolos e as leis, elas existem, mas a oferta é sempre menor do que a demanda. E isso sobrecarrega não só os serviços, mas principalmente as famílias. Conhecimento sem organização, ele não se transforma em cuidado. Por isso é importante a gente assegurar que esses fluxos e que essa APS esteja cada vez mais fortalecida para o cuidado dessas crianças. Aqui eu apresento o guia prático para identificação e abordagem da criança com transtorno do espectro autista. Ele traduz as necessidades identificadas em orientações práticas, principalmente para a atenção primária à saúde. Esse guia, ele devolve o conhecimento ao campo de trabalho. Ele foi dividido em alguns momentos, onde eu, a partir dos meus resultados, eu pude sintetizar as principais lacunas, a partir também com auxílio de IA generativa, eu consegui fazer infográficos e fluxogramas de fácil acesso para que esses profissionais eles possam buscar orientação clara no cuidado das crianças com do espectro autista. E aqui eu também coloquei o MChat. O MChat, ele é uma ferramenta de rastreamento que foi inserida na caderneta de saúde da criança em 2022, e hoje ela está inserida também no prontuário eletrônico do cidadão. É uma ferramenta usada principalmente para o rastreio e para a abordagem de sinais precoces de autismo. E ela ajuda a orientar os profissionais da APS, principalmente nas consultas de puericultura, a como lidar e a como fazer o acompanhamento dessas crianças. Esse guia, ele está disponível na íntegra pelo QR Code na tela. Esse slide, ele sintetiza basicamente todo o meu trabalho. Ele mostra que a coordenação do cuidado, ela é importantíssima no que diz respeito à criança com espectro autista. Ela mostra que o conhecimento, ele existe, mas, às vezes, os fluxos, eles são frágeis. Ela permite identificar que os desafios da APS, eles não são apenas de reconhecer o TEA, mas também de coordenar o cuidado. O conhecimento, ele existe, mas os fluxos ainda são um pouco frágeis, as redes de atenção, elas não estão conectadas como deveriam, a educação permanente, ela ainda é um pouco frágil, e a tradução disso na prática clínica, ela volta à APS pela formação do guia educativo. O conhecimento, ele é indispensável, mas ele precisa estar articulado para orientar as decisões clínicas de uma forma mais prática, de uma forma que os profissionais que estão na ponta, eles consigam saber, consigam ter segurança de como lidar, de como orientar, para que essas famílias, elas não sejam
sobrecarregadas e não ocorra uma transferência do cuidado para quem não deveria. O cuidado, ele é de responsabilidade da saúde, e às vezes a família, ela começa a ter esse papel de buscar sozinha a assistência a essas crianças. E agora eu retomo as considerações finais do meu trabalho. Os meus objetivos, eles foram respondidos, foi possível compreender a percepção dos profissionais, foi possível identificar as necessidades e traduzir esses achados não só no artigo, que gera conhecimento científico, mas também no guia prático, que devolve à realidade orientações para a concretude da melhoria desse serviço. Então, o conhecimento, ele foi feito a partir dos resultados. Nesses resultados, a gente entende a contradição entre entender que a literatura, ela está, de certa forma, bem embasada, mas esses conhecimentos, eles não estão sendo aplicados na prática. Mostra o papel da APS enquanto coordenadora do cuidado, deixando a criança e a família no centro, mas orientando e articulando o cuidado dessa criança a todos os serviços e a toda a rede de atenção à saúde, com protocolos que vão orientar decisões e fluxos que definem percursos, que compartilham informação e responsabilidade de cuidado. Os desafios também são os processos de educação permanente que partam desses problemas reais de trabalho. E aí o guia prático, ele se insere nessa esfera como um instrumento de apoio e não como uma solução isolada. Toda essa coordenação, ela acontece quando esses elementos, eles funcionam em conjunto e mantêm criança e família vinculados à equipe do território. Portanto, qualificar essa assistência, ela não depende somente de saber mais sobre o autismo, mas de transformar esse saber em um cuidado contínuo, organizado e articulado pela atenção primária à saúde. E aqui eu falo um pouco sobre todo esse percurso do meu trabalho. Esse infográfico, ele recompõe todo o caminho do meu trabalho. Eu iniciei com um problema que eu observei na prática, que era crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias, como elas percorriam os diferentes serviços de saúde, mas elas nem sempre encontravam continuidade e orientação suficientes, a dificuldade também que elas tinham de, principalmente, identificar sinais de alarmes precoces. Esse problema, ele me gerou um conflito, que está representado nesse segundo quadro, que embora a atenção primária ela tenha a responsabilidade de acompanhar o cuidado, ela ainda se apresenta fragmentada, e isso gera sobrecarga e desinformação familiar. Foi desse conflito que nasceu a minha pergunta: como esses profissionais percebem o cuidado? E de que maneira esses limites e as potencialidades institucionais influenciavam na integralidade? Para responder, eu investiguei entrevistando 7 profissionais de nível superior de uma unidade integrada de saúde, e categorizei, analisei essas entrevistas, integrei as análises temáticas e as análises lexicais do Iramutec, confrontando esses resultados com a fala completa, com o meu referencial teórico e com os contextos desse serviço. O que eu encontrei foi uma realidade marcada por potência e ruptura. Havia conhecimento sobre o TEA, havia compromisso profissional e havia valorização do cuidado, mas também havia insegurança, protocolos pouco conhecidos, fluxos frágeis, comunicação insuficiente entre os serviços e uma rede que não funciona com um percurso integrado. O conhecimento ele existe, porém ele encontra barreiras na prática coordenada. Diante disso, o que eu fiz foi produzir 2 respostas. A primeira foi o artigo, que sistematizou o meu conhecimento científico, e o segundo foi o guia, que pretende devolver os achados ao cotidiano da APS, em forma de apoio prático.
O impacto pretendido é contribuir para uma identificação mais oportuna, para uma maior segurança profissional, para o acompanhamento longitudinal e para as responsabilidades compartilhadas. Eu espero que esse trabalho ele não amplie apenas o que se sabe sobre o cuidado às crianças com TEA, mas ajude a organizar como esse cuidado ele pode ser realizado em rede e como a APS ela é responsável por articular o cuidado, mantendo a criança e a família nesse centro. É justamente com essa passagem entre conhecimento produzido e prática que eu desejo finalizar a minha apresentação, com essa fala de Paulo Freire, que diz que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa distância, ela significa transformar conhecimento, direitos e diretrizes em acolhimento, acompanhamento e coordenação do cuidado. Eu espero que essa pesquisa e que esse guia contribuam para uma APS mais preparada, mais integrada e mais comprometida com as crianças com TEA e as suas famílias. Obrigada pela atenção. Coloco-me agora à disposição para as considerações e questionamentos. Muito obrigada, Maíra. 39 minutos e 40 segundos. Muito bem. Em nome da banca examinadora, eu agradeço pela sua exposição, os resultados também que você alcançou e o produto técnico que desenvolveu. Né? Passaremos à fase de arguição agora, conforme a ordem previamente estabelecida. Eu convido o professor Eduardo para iniciar a sua arguição. Ok. Então, eu vou iniciar agradecendo, né, a você, Maria, e a professora Rilva, né, pelo convite, né, um amável convite, e um convite que me deixou muito feliz diante do material que você apresentou. Né? Eu quero iniciar falando da sua apresentação, né, que foi uma apresentação muito boa, né? A gente vê que houve um preparo, né, para a apresentação, começo, meio, fim, o material, a maneira que o material foi disposto, sem muito conteúdo, e você muito segura. Então, tudo isso é importante que a gente diga o quanto a gente entende que houve todo um planejamento para que a execução fosse tão boa, né? Então, também conseguimos perceber pela sua apresentação a sua propriedade, né, da pesquisa. Não estou nem falando do tema, estou falando da pesquisa, né? Como você coloca a pesquisa, todo o transcorrer, né? Não só o infográfico no final, ficou muito legal, achei uma ideia fantástica isso aí. Você conseguir resumir e, através de um material até lúdico, né, apresentar todo o seu trabalho, que foi árduo, né? A gente sabe que o seu trabalho não foi fácil, não foi fácil. Depois de ler que as pesquisas qualitativas, né, para quem gosta delas, né, conseguem vislumbrar, né, muita profundidade, né? Eu costumo dizer que a pesquisa qualitativa não precisam ser muitos, mas a sua entrevista, por exemplo, ela tem que ser profunda, para que você consiga captar as informações. E nós já antecipo dizer que você conseguiu fazer isso com 7 pessoas, né? Isso mostra o potencial da pesquisa qualitativa quando você consegue desenhar, né, e fazer uma análise, né, de toda a linha do cuidado que é feito, que era e é feito nessa unidade integrada que você investigou. E, a partir daí, conseguir ver não só os pontos positivos, mas também todos os gargalos desse universo que você estudou, né? E, por fim, ainda, né, o material que você apresentou, né, que é o produto técnico, né, que também um produto técnico com um objetivo bem firmado, né? E a gente vê que, quando ele for aplicado, essa aplicabilidade ainda não pode ser testada, mas, com certeza, vão ter bons resultados. Então, isso aí é um panorama geral, mas eu quero
ler alguns comentários que eu fiz aqui sobre a pesquisa. Então, a avaliação geral, a dissertação está majoritariamente em conformidade com o modelo do Prof. Saúde. Ele contempla 4 capítulos exigidos: introdução, resultado, discussão, o PTT, né, que é o produto, e considerações finais, né? Já antecipo que gostei muito de como você conseguiu cumprir e obedecer toda a proposta do Prof. Saúde. No primeiro capítulo, né, atende às orientações, contextualização do problema, justificativa, objetivos gerais específicos, revisão da literatura e metodologia, né? Então, a introdução ficou clara, ficou muito clara, né? E o PTT, como uma resposta do problema, eu acho que ficou dentro da conformidade do manual do Prof. Saúde, né? A revisão da literatura ficou um pouquinho extensa, né? Mas isso não trouxe danos, né? Não trouxe danos, né? Para a introdução, né? No segundo capítulo, teve resultados da discussão, eu acho que foi muito bom os resultados, né? O manual, né? Segundo o manual, o capítulo deve apresentar os achados articulados. Eu acho que isso você fez isso, né? Acho que os resultados estão organizados e há uma discussão muito interessante, que é uma discussão baseada na literatura. Então, toda a revisão que você fez, você conseguiu articular os seus resultados com a revisão da literatura que você fez. E isso é muito bom, né? Não encontrei muitos nessa sua análise uma comparação com trabalhos anteriores, né? Seguindo essa mesma linha de raciocínio. Talvez a própria literatura seja um pouco escassa com esse tipo de análise que você fez, né? Então, se tivesse conseguido achar outros trabalhos, talvez essa comparação ela poderia ter ficado melhor do que você já fez, né? O terceiro capítulo é o produto técnico, né? Que eu acho que é o capítulo, em tese, que merece maior atenção, né? Eu acho que o preparo dele foi muito bom, né? A gente consegue ver que houve um planejamento, e esse planejamento, na minha opinião, do produto, ele foi baseado em dois aspectos. O primeiro aspecto foi a revisão da literatura, acho que ele ajudou para você pensar o produto, e também os resultados das entrevistas. Eu acho que isso terminou fazendo com que você, esses pontos aí, guiassem você para fazer o PTT que você fez, né? Que aí, na minha opinião, ele está bem claro, né? O objetivo do PPP, né? E assim por diante. Então, deixa eu só ver aqui o que mais. Eu não sei se eu não consegui perceber isso, né? Se você falou um pouco sobre como o produto será implantado, as estratégias de divulgação, né? Perspectivas de utilização no serviço de saúde. Eu não identifiquei isso. Mas, por outro lado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, caso eu não tenha visto. Você me fala um pouco sobre isso, né? Então, como o produto será implantado, estratégia de divulgação e as perspectivas de utilização dele no serviço de saúde, né? Sobre os aspectos metodológicos, de maneira geral, os objetivos foram bem empregados, né? Você comprovou que os seus objetivos foram cumpridos, né? Os resultados correspondem aos objetivos, né? A redação, eu acho que a redação ficou muito boa, né? Gostosa de ler, né? Nesse sentido, né? Talvez a transição entre os capítulos precise ser um pouco melhorada, né? Para dizer, no próximo capítulo eu vou fazer isso, né? Eu acho que do primeiro para o segundo, eu achei que talvez isso pudesse melhorar, né? A formatação também precisa dar uma checada, mas eu vou mandar para você depois o que eu identifiquei. Bom, de maneira geral, o meu parecer
é que a sua dissertação apresenta uma qualidade técnica e científica bastante satisfatória, né? E atende às exigências do Manual de Orientação do Trabalho de Conclusão do Mestrado do Prof. Saúde. O trabalho demonstra relevância para o campo prático profissional, possui fundamentação teórica consistente. A metodologia que você utilizou, eu acho que foi muito interessante, né? Tanto a análise de conteúdo, como também utilizando o Iramutec, né? Termina embelezando muito o seu trabalho com a maneira que você expôs, né? Deixa eu ver o que mais. É isso. E talvez só essa questão de falar um pouco da aplicabilidade e implantação do PTT, né? De modo geral, eu acho que quero parecer favorável, né, para a sua aprovação, e parabenizo tanto você quanto a professora Hilva. E depois eu vou encaminhar esse documento aqui para você, tá? Ok? Então, muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Eduardo pelas importantes considerações, né? Agora eu passo a palavra à Maíra para responder a esses questionamentos, principalmente o último, né? Não, o penúltimo, falar sobre a implantação do produto técnico educacional. Certo. Obrigada, professor, pelas considerações muito importantes para o meu trabalho. Em relação ao produto técnico, quando eu comecei o mestrado do Prof. Saúde, eu acho que é uma coisa assim que me fez ter mais vontade de aprofundar o meu trabalho, foi justamente isso. Essa temática é uma temática que eu gosto muito, eu tenho um interesse particular, especial em relação a isso. E quando eu tinha isso, assim, de entender que existe uma literatura que não chega na ponta, que não chega nesses profissionais, e eu queria, de certa forma, fazer com que meu trabalho ele tivesse uma aplicação prática na realidade. E aí, quando eu pensei no guia, foi justamente isso. Eu quis, através do guia, não gerar apenas um conhecimento que vai ficar do âmbito científico, mas que vai chegar nesses profissionais. As perspectivas para o guia, né? No caso, o guia ele precisa passar pelas etapas de validação para poder ser implantado. E aí, o que eu espero após a validação do guia é justamente isso, fazer com que esses profissionais da atenção primária à saúde, eles tenham acesso a esse material, porque, de certa forma, ele está bem objetivo e é uma consulta rápida, é uma orientação. É um material que qualquer profissional pode ter acesso e vai entender como lidar melhor com essas crianças e como tratar melhor, como cuidar melhor dessas crianças. E aí, agora, a perspectiva é justamente isso, passar por essas etapas de validação para poder implantar. E aí, essa questão do MChat que eu abordo no guia é justamente isso. O MChat ele está implantado pelo Ministério da Saúde desde 2022, na caderneta da criança. Mas, na prática, a gente vê que é uma ferramenta de rastreio que não é utilizada. E aí, os profissionais eles precisam ter esse conhecimento e precisam ter segurança de aplicar esse instrumento de triagem e também de ter segurança do que fazer nos próximos passos, no encaminhamento dessa criança da APS para o serviço especializado e do retorno do serviço especializado dessa criança e da sua família para o território. Ok, só mais um ponto. Assim, eu não lembro, eu posso até pegar para ver, se o seu produto ele tem ficha catalográfica. Eu não vi. Foi justamente isso que a gente falou, essa questão se não tem, pronto, se não tem, é importante que vocês construam isso até mesmo antes de enviar, antes do enviar o material final. Por quê? Para que ele tenha vida própria, independente da dissertação. Certo. E para que as pessoas possam citar o seu trabalho, junto com a professora Hilva, e então é preciso que se construa essa ficha específica do produto.
Tá certo? Só lembrando isso. Obrigado. Excelente, me dou por satisfeito. Obrigada. Aqui, tentando. Pronto. Então, obrigada também pelas respostas, Maíra. Então, dando continuidade aos trabalhos, agora eu convido o professor Severino para realizar a sua arguição. Bem, primeiramente, obrigado, Hilva, pelo convite. Uma satisfação estar aqui, participando da banca, partilhando esse momento com os colegas queridos, Hilva, professor Eduardo, Maíra, boa tarde, parabéns pela apresentação. E, enfim, fui contemplado aqui, embora não seja uma área de trabalho minha, e nem um modelo de estudo a que eu esteja acostumado, né? A gente, na radiologia, é muito ligado à morfologia, e por isso a questão objetiva prevalece. Mas, enfim, foi um processo também gratificante para mim, de certa forma, de aprendizado, de absorção desse tipo de técnica de pesquisa, e que pode sim ser adotado nos cenários médicos mais empíricos, né? Com certeza, inclusive na radiologia. Então, de certa forma, é um aproveitamento para a minha prática científica também. Boa tarde aos demais participantes também. Então, assim, minha fala não vai se ater a aspectos específicos, principalmente os mais técnicos da doença em si, mas ao trabalho como um todo, e que, como foi muito bem comentado aí pelo professor Eduardo, ele me parece ser, primeiramente, louvável a iniciativa, porque ele preenche, né, a princípio, uma lacuna de enorme relevância para o tratamento desse distúrbio, né, principalmente perante, né, no primeiro atendimento que eles têm, né, na atenção primária. Então, não há dúvidas que é um trabalho relevante. Você tem uma pergunta muito pertinente, né, que surgiu da sua prática, como você descreveu no processo de descoberta, né, surgiu na sua prática. Isso é muito comum na pesquisa. Aliás, é a melhor forma de gerar ideias de projeto de pesquisa, é quando você percebe na prática que há algo faltando ali. Na minha experiência, foram os melhores artigos publicados, eles derivaram desse tipo de inquietação. Você apresentou o trabalho de forma muito plena, muito comunicativa, muito didática. Você mostrou segurança o tempo todo. Seus slides estão maravilhosamente desenhados, então ajuda muito o entendimento. O tempo que você usou, a forma, né, e o passo que você tomou na transição de um slide para o outro, permitia para quem estava mesmo de fora do assunto entender tudo, né, e o encaminhamento que você dava, a frequência e o fluxo do raciocínio ficou muito claro. Está muito bem apresentado, muito bem delineada essa apresentação. Você atendeu o limite de tempo, né, faltando 20 segundos, parabéns. Sobre, especificamente, o desenho do estudo, né, você tem um objetivo que veio de uma pergunta, você mostra isso na sequência também. O teu modelo de estudo, na minha opinião, atende a esse objetivo e responde a esse objetivo. E agora eu vou, né, trazer alguns comentários específicos sobre dúvidas e algo que, eventualmente, possa contribuir, né, na elaboração tanto dessa tua dissertação, do artigo, do produto que você tem, técnico, e em trabalhos futuros. Primeiramente, sugerir a numeração de slides, porque quando a gente vai comentar um ou outro slide especificamente, ajuda na referência, para quando a gente necessita. Não foi o meu caso aqui, mas ajuda bastante no comentário do avaliador. Quando você traz a justificativa na sequência, e aí uma pequena correção em termos de sequência de raciocínio, geralmente a justificativa, ela conduz ao objetivo. O objetivo, ele se adequa a uma justificativa. A tua justificativa é tudo que você falou ali. Você percebeu uma lacuna, percebeu uma deficiência no atendimento, você teve aquela inquietação, você abriu uma pergunta a partir, será que esses profissionais estão, né, cientes do dever deles e dos protocolos e tudo que eles devem adotar?
E qual é o objetivo, então, do meu trabalho? O objetivo do meu trabalho é preencher essa lacuna e responder essa pergunta. Então, de um modo geral, tanto no texto quanto na apresentação, o objetivo fica mais bem posto, na minha opinião, quando colocado depois das justificativas. Quanto ao método, eu senti falta, eu sei que você tem, no trabalho você tem o apêndice B, e você descreve aqui no texto ainda da metodologia, né, que as entrevistas têm 19 perguntas, 19 questões, mas eu acho que de tão importante que é ter um instrumento, ele poderia, eu sei que tempo, né, sempre é uma questão restritiva aqui, mas é tão importante para o teu trabalho que eu acho que essas perguntas poderiam constar na apresentação também. Eu senti falta delas. Continuando, você comparou formações e responsabilidades diferentes no cuidado dessas crianças, né? 7 profissionais, cada um com uma formação diferente, e, consequentemente, os cuidados que eles têm e as responsabilidades que ele tem no cuidado com a criança são diferentes. Então, assim, eu acho que ampliando como ideia para trabalhos futuros, é importante até para que você tenha ideia, dentre as unidades semelhantes, de aspectos semelhantes, como é que os médicos têm e abordam, como é que os nutricionistas têm o conhecimento e aplicam, e etc., porque cada um tem, de fato, uma responsabilidade separada, né? Então, com certeza, eu acho que, e ajudar também no discernimento dessa tua pergunta, se cada um tivesse amostras repetidas, né? Claro que num trabalho qualitativo com entrevista tão profunda, você teria o limite também, novamente, de execução disso. Mas é uma sugestão para trabalhos futuros. O comentário que o professor Eduardo falou, eu faço meu comentário também. Eu acho que enriquece o seu trabalho se você comparar na apresentação com algumas iniciativas que houveram, tanto científicas quanto técnicas semelhantes à sua, e até também discernir um pouquinho mais do que existe já de padronizado, tanto em nível de federação, de união, de entes federativos, quanto propriamente no campo que você aplicou seu trabalho, que é o município de João Pessoa, né? Quais são as diretrizes, o que já há estabelecido, e até para colocar suas críticas nas deficiências dela, tanto no conteúdo quanto na distribuição, que como você percebeu, né? Se é que o que existe aí, me parece que não está sendo comunicado, ou seja, a eficácia prática que você traz, né, da comunicação até ao resultado do cuidado ao aluno, ao paciente, não está sendo efetivado. Então, acho que o potencial desse guia que você criou é imenso nesse sentido, né? Primeiramente, desconhecendo o que existe, que se existe não está sendo aplicado, e com uma forma tão didática, tão amigável, né? É uma questão intuitiva, né? Como você coloca as informações quando você folheia o guia. Então, com certeza, ele tem um potencial muito grande, e, novamente, trazendo o comentário do professor Eduardo, recuperando aqui, eu acho que vocês têm que investir nessa divulgação, né? Se empenhar numa distribuição, até uma adoção formal pela secretaria do município, para aproveitar, né? No final das contas, esse é teu objetivo na ponta, né? O resultado esperado. Uma coisa que, para terminar aqui meu comentário, que ficou um certo inquietação e prurido quando você falou cuidado de responsabilidade da saúde, e a sua preocupação, novamente abrindo aspas, não sobrecarregar as famílias. A minha preocupação é que a gente não retire também a importância que as famílias têm, também nos mesmos cuidados, talvez as mesmas atitudes. Claro, tecnicamente há uma limitação, em termos de aparato, né, de instalações, você não tem o que tem nas unidades de saúde, mas a atenção que a família tem que estar, a presença, a instrução, e não só a família, eu vou adiante, a escola, porque geralmente essas crianças, ou elas vêm encaminhadas da escola, ou pela família. A inquietação surge, a dúvida surge, diagnóstica, daí. E aí você tem o primeiro contato, que é o diagnóstico, a detecção mais precoce possível, que é o desejado, para a gente ter essa abordagem, e depois o cuidado ser acompanhado de forma integrada, né? E eu tenho uma impressão, até certo ponto leiga, mas de que a importância da família e da escola estaria, nesses casos, equiparada à importância das unidades, ou talvez mais, ouso dizer,
do que o papel das unidades, que teriam aquela intervenção pontual, né, um acompanhamento que é longitudinal, mas ele é mais espaçado. A escola e a família estão no dia a dia dessas crianças. A gente sabe quão importantes são os estímulos positivos, os estímulos benéficos e os estímulos maléficos para que essas crianças piorem ou melhorem, e esses estímulos estão no dia a dia, na casa e na sala de aula, né? Não na unidade de saúde. A unidade de saúde é importante para dar os primeiros encaminhamentos e chamar a família para junto. E aí vem também uma sugestão aí como, né, trabalhos futuros, que esse empenho que você teve junto à unidade pudesse ser aproveitado em trabalhos do programa para protocolos semelhantes junto a famílias e junto a escolas também. E é isso. Agradeço novamente. Uma satisfação estar aqui. Obrigado. E parabéns. Muito obrigada, professor Severino. Agora eu passo para a Maíra, se ela quiser. Você tem alguma questão, né, a responder? Tenho sim. Muito obrigada, professor, pelas contribuições, muito pertinentes também. Essa questão, assim, principalmente do guia, é uma coisa, assim, que eu pretendo dar seguimento, validar esse guia para aplicar. Muito pertinente essa questão da família. Quando eu trago família, a sobrecarga familiar, a gente entende na prática que a família que recebe o diagnóstico de TEA, ela já é uma família que vai seguir um caminho diferente das famílias típicas, né? O que eu vejo também muito na prática é que, às vezes, esses sinais, eles poderiam ser percebidos, e daí vem a grande importância do guia, de aplicar esse guia, é porque muitas vezes é justamente isso. A família e a escola identificam os primeiros sinais, e, às vezes, esses sinais eles são identificados tardiamente, de quem não teria, talvez, o conhecimento técnico necessário. E esses sinais, eles estão presentes desde a primeira infância. E se as consultas de puericultura elas fossem feitas efetivamente com a qualidade, com o rigor, onde a gente vê essa aplicação científica na prática, esses instrumentos de rastreio como o MChat, que é uma ferramenta que o Ministério da Saúde tenta implantar há algum tempo, elas identificam e orientam os profissionais antes dessa queixa escolar. Então, a APS, ela aparece principalmente nesse sentido, de ser a porta de entrada da criança no Sistema Único de Saúde, mas de ser a ferramenta que vai, antes da piora clínica e antes de que sejam identificados prejuízos maiores, identificar e alertar a família de que talvez exista um diagnóstico mais para frente. Então, é nisso que eu penso na aplicabilidade do guia, e eu espero realmente que esse guia, ele possa ajudar, que ele venha a ser validado e que ele venha a ter uma aplicação prática no futuro. E aí, em relação àquela questão do conhecimento científico, de comparar com outros estudos, realmente, encontrei muitos estudos sobre transtorno do espectro autista, encontrei muitos estudos sobre APS, mas eu não encontrei muitos estudos sobre a relação. E eu acho que é isso que eu pretendo. E apesar do meu estudo, a minha limitação terem sido esses 7 profissionais, serem profissionais de perspectivas diferentes, esses profissionais, eles têm a mesma inquietação, basicamente, que nasceu de mim, mas que se propagou e reverberou nas falas deles também. Quando a gente analisa isso, a gente entende que, basicamente, as preocupações, a insegurança e a aplicação prática, ela é a mesma nas diferentes perspectivas. E também abre leque para esses projetos, para esses estudos futuros, e eu acho também que o meu estudo, ele abre esse espaço de que esse estudo ele pode ser aplicado em outros contextos, não só no município de João Pessoa, mas num contexto realmente de SUS e de Brasil, e provavelmente os resultados serão semelhantes. Basicamente é isso. Obrigada pelas contribuições, obrigada aos dois por tudo e por estarem disponíveis para a minha defesa. Muito bem. Então, Sobre a amostragem também não diminui o mérito do teu trabalho, não, tá?
Era mais uma questão de perspectiva de ampliação. Exato. Estou Obrigada. satisfeito. Agradeço aos integrantes da banca pelas considerações que vão aprimorar, né, o trabalho, e também a Maíra pelas respostas apresentadas. Conforme previsto nas normas do programa, a banca examinadora deveria passar agora a fase de deliberação, mas como tem sido o procedimento adotado nas defesas remotas do ProSaúde, também na última, que foi terça-feira passada, de Rui, a gente vai permanecer nessa mesma sala, né, e pelas considerações dos professores, eu concluo que o resultado aprovação. Tá, então, passemos à homologação. Após a análise da dissertação, da apresentação oral e das respostas apresentadas durante a arguição, a banca examinadora deliberou por unanimidade pela aprovação da mestranda Maíra Correia Azevedo, no exame de defesa da dissertação do mestrado do ProSaúde, para obtenção do título de mestre em saúde coletiva, condicionada ao atendimento dessas recomendações apresentadas pela banca, né? Então, Maíra, receba minhas sinceras congratulações pela sua aprovação e pelo seu trabalho. Eu acompanhei de perto, nos últimos 2 anos, toda a construção desta pesquisa, pude testemunhar sua dedicação, seu compromisso e seu amadurecimento. Você cresceu como pesquisadora ao longo desses 2 anos de mestrado. Então, eu acho que sua dissertação traz uma contribuição relevante, né, para a qualificação do cuidado das crianças com transtorno do espectro autista na atenção primária. Eu acho que também traduziu, né, de forma consistente a proposta de um mestrado como ProSaúde. Produzir conhecimento científico, mas articulado à transformação das práticas em saúde. Então, eu desejo que esse seja apenas mais um passo de uma trajetória acadêmica e profissional ainda mais promissora, né? Maíra, professor Severino, eu acho que o professor Eduardo sabe, mas ela estudou na graduação lá na faculdade de Patos, né? Na faculdade FIP, não é? É FIP? Isso. FIP, não é? Que o professor Severino é de Patos e ainda trabalha lá, né? Eu não sei se ele deixou, mas antes ele trabalhava ainda em Patos. E eu quero agradecer também, em nome do nosso programa e de Maíra, aos professores, membros dessa banca, pela leitura atenta, né, da dissertação, em especial ao professor Severino, que se encontrava bastante ocupado nesse momento, inclusive com festas de aniversário. Aqui eu externo os meus parabéns. E que, em virtude da impossibilidade do professor Estácio, né, que foi convidado inicialmente, encontrou disponibilidade em participar dessa banca, e um tempo assim exíguo, fez isso com cuidado e zelo, né, como a gente percebe, e como já é reconhecido de sua atuação na nossa academia. Então, as observações... É um prazer socorrê-los. Rilva, não se preocupe, quando precisar, avise. Muito obrigada. Sobre a FIP, eu não ensinei lá, mas eu fui coordenador uma época, muito tempo atrás, e no início, o processo de submissão do curso de medicina, quem foi como coordenador foi meu nome lá. Eita! E foi? Pois ajudou para certificar, né? Eu sou da primeira turma. Quando foi para começar, ele disse, pronto, professor Severino, foi autorizado, aí eu corri com a cela. E eu fiquei... Não, eu estou em uma pessoa. Aí eles... Eu iria participar, muito obrigada, realmente, mas ficou muito corrido. Mas é uma faculdade que suplantou todas as dificuldades daquela região e está formando muita gente boa, né? Eu agradeço muito, assim, eu sou desse projeto do SUS de levar a medicina para o interior, eu sou nascida e criada no interior, né, então, assim, para mim é muito importante ter estudado lá, ter feito minha residência lá, e poder devolver também, eu sou médica de família e comunidade porque eu gosto disso, então, assim, o profissional, para mim, mudou minha prática profissional para sempre, isso aí eu sou muito grata. Sou defensora do ProSaúde e indico para todo mundo que eu conheço.
Muito obrigada, muito bem, Maíra. Eu só quero colocar aqui que eu estou escrevendo a ata, comecei, né? E aí eu coloquei as recomendações para ver se vocês concordam, né? Que vocês enfocaram principalmente a necessidade de sintetizar um pouco a revisão de literatura, adicionar a menção à escassez de estudos anteriores para comparação, né? Porque, pelo que respondeu Maíra, é este o caso, né? Da falta de confrontação do trabalho com outros estudos, porque ela não encontrou, né, essa interface entre um estudo qualitativo que avaliasse a percepção desses profissionais do cuidado na atenção primária. Então, eu acho que vale realmente fazer essa observação, né? E também mencionar a implantação, a aplicação do produto técnico, né? E incluir a ficha catalográfica no produto, aprimorar a transição entre os capítulos, principalmente entre o primeiro e o segundo, né? Tem mais a questão que o professor Severino também falou, também acho que está contemplado aqui em relação ao uso, ao emprego, né, da cartilha na prática, né, como Maíra respondeu, com a sua posterior validação, ela pode fazer parte, né, das ferramentas, né, para a atenção primária, na detecção de transtorno do espectro autista e no acompanhamento, né, dessas crianças na atenção primária, que é um cuidado longitudinal. Então, Excelente. Eu vou encaminhar a ata para vocês assinarem, e aí depois eu envio à secretaria. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada esta sessão pública de defesa da dissertação, né, pelo Prof. Saúde, do Polo UFPB. Parabéns à nova mestre em saúde coletiva e muito obrigada a todos pela presença e participação. Parabéns, professor Severino, pelo Muito aniversário. obrigada. Parabéns, Muito Severino. obrigada. Olha, não sei Parabéns. como agradecer. Parabéns, Não sei como agradecer. parabéns para você, Ilva, parabéns para a Maíra também pelo trabalho maravilhoso aí. Obrigado, viu? Muito obrigada. Tchau.